Oi, turma do livro Quem Ama Educa e Samitiba. Mais uma vez eu peço desculpa por ontem, chegou no finalzinho do vídeo, gente do céu, me deu uma tosse que só Jesus. Não consegui controlar, eu tive que encerrar o vídeo rápido e ainda assim não tô boa ainda não. Então, eu não gosto de ficar voltando, gravando tudo de novo, eu já gosto de fazer uma vez só. Me desculpem, tá? Vamos lá. Do capítulo 5, auxílio de terceiros, hoje a gente vai falar a parte que cabe à escola. Quando os pais trabalham, as crianças vão para a escola cada vez mais cedo, com 2 anos de idade em média. Entretanto, há escolinhas que as recebem mais novas ainda. Os pais fazem essa escolha por não poderem deixar os filhos com babás nem com avós. Há 30 anos, os estudiosos do desenvolvimento infantil dividiram a socialização em 3 etapas. Socialização elementar, até os 2 anos, quando a criança aprendia a reconhecer e a educar as necessidades fisiológicas, vontade de fazer xixi, sede, fome. Socialização familiar, até 5 ou 6 anos, quando aprendia a conviver com o pai, a mãe, irmãos e demais membros da família. Socialização comunitária, a partir dos 6 anos, quando começa a vida escolar. Atualmente, o contato social é muito precoce. Ainda sem completar a educação familiar, a criança já está na escola. O ambiente social invade o familiar, não só pela escola, mas também pela televisão e internet. Não se obedece mais à ordem. Primeiro o indivíduo, depois a família. Por último, a sociedade. Há uma mescla do ambiente familiar com o comunitário. Se ela prejudica ou não as novas gerações, é cedo para avaliar. Mas percebo que as crianças têm dificuldade de estabelecer limites claros entre família e escola, principalmente quando os próprios pais delegam à escola a educação dos filhos. Esses pais cobram da escola um mau comportamento em casa. O que vocês estão fazendo com meu filho que ele responde mal? Ou, a escola não ensinou a respeitar seus pais? Até parece que quem educa é a escola. E cabe ao pai e à mãe uma posição recreativa, essa ideia não pode prevalecer. Gente, é absurdo isso aí. A educação com vistas à formação do caráter, da autoestima, da personalidade da criança ainda é, na maior parte, responsabilidade dos pais. Para a escola, os alunos são apenas transentes, psicopedagógicos. Passam por um período pedagógico e com certeza um dia vão embora. Mas família não se escolhe. E não há como mudar de sangue. As escolas mudam, mas os pais são eternos. Durante um programa de rádio em Belo Horizonte, atendi o telefonema de um pai que se fez a seguinte pergunta. Coloquei meu filho aos 11 anos numa escola e ele saiu no 3º colegial usando drogas. O que devo fazer? Na pergunta estava implícito que o pai depositara a educação do filho nas mãos da escola. Portanto, ela era responsável pelo fato dele usar drogas. Um silêncio tomou conta do estúdio. O que o pai pretendia era processar a escola. Foi quando lhe fiz uma singela pergunta. Onde o senhor esteve durante todo esse tempo? Ele desligou o telefone. Porque ao interromper a ligação, também descobriu a resposta. Mesmo presente, ele não olhara pelo filho 11 anos. Dos 11 até os 17 anos, desculpa. Ó, gente, vem cá. Fala sério, né? Acho que tem coisas que a gente não precisa nem falar. Mas, infelizmente, eu, enquanto professora, toda vez que uma mãe vinha me fazer uma cobrança de algo que era obrigação dela, eu, sinceramente, eu não tinha paciência. Eu pedia para falar com a diretora. Falava, olha, a senhora vai me desculpar, a senhora está atrapalhando o meu horário de aula. Porque sempre essas mães que têm direito e não têm dever, elas vêm no horário de aula. Elas não vêm no dia da reunião. Porque o dia da reunião é o dia que ela vai ter que ouvir tudo que a criança faz na frente dos outros. Ela não quer. Ela quer vir no dia de aula. Ela tira o professor da aula para falar. E eu sempre falava para as minhas diretoras, eu falava, não me tira da sala para conversar com o pai, porque eu estou lá em aula, né, me atrapalha, não é certo. Ah, mas essa mãe trabalha, ela só pode vir hoje falar com você. Quando vinham com essas conversas, eu falava, pronto, é pepino.
E dito e feito, é aquela que só tem direito. Geralmente é aquela que só tem direito. E dever que é bom nada. Porque a minha filha... geralmente é essas conversas, né? Tô dando um exemplo, mas geralmente é essas conversas. Porque minha filha chegou em casa com o caderno rasgado. E a senhora não viu que o caderno dela estava rasgado? A senhora não viu que o outro aluno puxou o caderno dela e rasgou o caderno? Só que eu vi, lógico. Eu chamei a atenção. Eu dei o que cada uma delas merecia na sala de aula. Só que eu não podia era colar a folha do caderno de novo e fazer ele ficar novo. Isso era impossível. E pela conversa, a cobrança é essa. É que mesmo que o professor faça algo, ele não está fazendo nada. Ele tem que fazer mais. Eu estou dando um exemplo bem tosco. Mas é isso. Mesmo que o professor tome uma providência referente ao que está acontecendo em sala de aula, é pouco. O pai e a mãe querem a perfeição. Que a criança saia da sala de aula perfeitinha, que não dê nenhum trabalho para eles em casa. E ao contrário. É o contrário. É a casa que tem que orientar a criança para não dar trabalho na escola. Eu lembro quando eu ia para a escola, minha mãe passava no meio do mato, assim, sempre tinha uma florzinha, tal, ela arranca uma florzinha ali, leva para a sua professora, agrada a sua professora. Fala que você gosta da sua professora, faz uma cartinha para a sua professora, um desenho e dá para a sua professora. Porque a sua professora é a sua segunda mãe, a sua primeira mãe sou eu. E se você der trabalho para a sua segunda mãe, é comigo que você vai se ver. Então, eu ia pianinho. Tá certo, minha mãe era ignorante, eu já falei isso aqui em outros vídeos, minha mãe descia a mão mesmo, se a gente aprontasse, só de olhar eu não sabia que eu tinha aprontado, então eu não aprontava, porque eu não queria apanhar, eu não queria ouvir bronca, eu não queria perder minhas mordomias, porque minha mãe era assim, não tinha videogame na época, não tinha muita coisa, minha mãe era humilde, meu pai, mas o pouco que eu tinha ia ser tirado, né? Você não vai poder brincar com a sua nova boneca, não sei por quanto tempo. Até eu resolver. Ou então o fio de extensão, que minha mãe era espoleta, era fio de extensão em cima da mesa. Naquilo lá eu quase não apanhei, graças a Deus. Mas era aquelas ameaças, né? Essas ameaças, eu falo assim, criou uma pessoa traumática. Eu não tenho trauma nenhum. Eu sei que eu fui uma excelente aluna. Se vocês passarem por onde eu tive aula, os professores só têm coisas boas para falar a meu respeito. Eu era disciplinada, eu era carinhosa. Eu sempre prestei atenção, tive minhas dificuldades, eles me ajudavam porque eu era uma boa aluna, então eles tinham prazer em me ajudar, não era aquela coisa forçada. Então assim, eu creio que mesmo minha mãe sendo linha dura demais, aquilo foi bom, porque cada macaco estava no seu devido lugar. Mãe era mãe, professor é professor. Agora a gente lê um negócio desse aqui dizendo que está mudando os papéis. Eu fiquei na sala de aula por mais de 32 anos e eu vi as coisas acontecerem assim, a decadência da educação, do professor ter que começar a assumir um monte de coisas que não fazia parte do papel dele. E as transformações, gente, elas são assim, como que eu posso dizer? É tão tênue, é tão invisível, que quando você percebe, você já mudou. Você está fazendo o que estão mandando você fazer. Começa assim. Joãozinho veio para a escola de chinelo, no inverno. Aí o professor fica com dó. Por que veio de chinelo? Olha lá, o pezinho tá ficando roxo. Que dó do Joãozinho. O professor vai lá e pega o sapato do filho dela, que não serve mais, ou então vai lá e compra um tênis novo e dá pro Joãozinho. Aí a mãe manda para a escola sem blusa de frio. A professora vai lá e compra uma blusa de frio ou pega do filho dela aquilo que não serve e dá. Aí quando vê, a professora já tá fazendo isso pra Mariazinha. Daqui a pouco a professora tá fazendo isso pra Betinha. Daqui a pouco a professora tá assumindo 35 crianças como filho. É uma coisa assim muito, sabe, você não percebe. Você tá ali no dia a dia com a criança, você não consegue ver uma criança sofrer e ficar quieto. Você vê uma criança chegar na escola tremendo, falando que tem medo do pai ou do padrasto, você vai querer investigar por quê. Aí o professor começa a arrumar problema para ele. Eu cansei de enviar aluno meu para conselho tutelar e receber em troca o quê? Ameaça de morte.
porque o pai não estava cumprindo o que ele devia fazer, que é proteger o filho dele, agredindo criança, molestando criança, constrangendo criança, colocando em farol, abusando em criança. Eu cansei de pegar aluno meu e mandar para o conselho tutelar. Contrapartida, eu cansei de receber ameaça de morte. Graças a Deus, eu tô aqui, tô porque Deus quer. Mas eu cansei de receber cartinha do conselho tutelar. Vem, Patrícia, você denunciou, agora você tem que dar a cara a tapa. A escola omissa. A escola não queria comprar a briga. Foi você, Patrícia, que fez, agora vai você lá. Não, mas a escola tem que ir. Não, a escola não tem que ir. Quando o professor faz a denúncia anônima ou ele coloca o nome dele, é ele que responde, a escola não responde. A gente tem esse direito, a gente pode fazer isso. E deve fazer. Só que a gente arruma encrenca, né? Porque os pais não estão fazendo a parte deles, o professor acaba fazendo além. E depois que isso vira uma rotina na vida do professor, o professor fica como? Doente. Além de tudo, a gente fica doente. Porque quem aguenta uma pressão psicológica tão forte assim, de ver uma criança sofrer e não fazer nada? Ou então fazer e sofrer as consequências porque você fez. O professor acaba ficando doente, tem professor que acaba ficando piradinho, tem professor que acaba tomando remédio tarja preta para dormir. Graças a Deus não precisei de nada disso, mas em contrapartida eu tive a poliomielite, que é um estouro no organismo da gente que causa, a poliomielite ela está no sangue, ela pode ou não desenvolver. Um estouro de estresse faz a poliomielite correr o sangue, aí já era. Degeneração muscular, neuromuscular. É como se fosse um câncer nos neurônios e no músculo, por conta de um pico de estresse. E esse pico de estresse deve à vida particular, claro, e também as coisas que eu passava em escola, com direção, falta de apoio, que a gente já veio falando aqui em outros textos, que o diretor tem que falar a mesma língua que o professor, senão fica difícil. E geralmente, cargo comissionado não fala. Aqui em Itaquá eu trabalhei 23 anos dentro da prefeitura, onde o diretor, pouquíssimas vezes eu peguei um diretor que falasse a mesma língua. Ó, eu vou pegar pesado com os pais. Eu achava melhor você não fazer isso não, você vai arrumar encrenca. Por quê? Porque comissionado, se ele arruma encrenca, o prefeito ou o vereador que arrumou o cargo dele, tira ele do cargo, ele perde o emprego. Então o comissionado não quer saber de encrenca. Sobra para quem? O professor sozinho. Então nós temos tanta pressão, gente. E ainda vem mais essa, que a gente tem que assumir o que pai e mãe faz. Pai e mãe que tem que ser responsável. Se o filho usou droga, se o filho bebe, se o filho tá indo para trás da escola. Eu cansei de fazer isso como professora. Aluno tá lá atrás da escola, transando atrás da escola, com 11 anos de idade, com 16 anos, porque eu dei aula para o ensino médio e dei aula para o Fundamental 1. Eu ia atrás da escola buscar os moleques. Uma vez, para vocês terem uma ideia, como o negócio é grave na escola, e os pais não veem isso, os pais não querem ver, né? Uma menina que era gêmea da outra, eu dando aula para o ensino fundamental 2 e médio. As duas eram gêmeas, porém uma estava no ensino médio e a outra estava no ensino fundamental 2, uma estava atrasada. Uma era do noturno, a outra era da manhã. A que era do noturno era da pá virada, a que era da manhã era boazinha. Aí a do noturno, vira e mexe, a gente escutava a conversa que ela estava atrás no estacionamento, que tinha mato. O estacionamento, uma parte dele era só mato, passava até cavalo lá, pra vocês terem uma ideia. Aí uma vez a gente estava na sala dos professores, gente, tá tendo um tumulto lá no estacionamento. Os professores tinham um carro, saía correndo, porque falavam, vão levar meu carro, então vamos lá, né? Então juntava todo mundo, os professores iam lá. E aí aquele dia, não era só estacionamento, atrás do estacionamento, no mato onde ficavam os cavalos, tava uma agitação. E no pátio interno, a molecada pulando o muro, que é extremamente alto, um dava as costas pro outro, ele subiu e pulava o muro, e indo lá pro meio do mato, atrás do estacionamento, para trás de onde estavam os carros. Falei, putz, vai ser difícil a gente chegar lá. Naquela época eu tinha perna boa, não tinha poliomielite. Eu peguei, corri, porque quando tinha encrenca era eu e mais uns 2 professores que apartavam. As mulheres não gostavam de apartar, eu apartava. Eu sempre fui boa
De apartar, de brigar, de bater, não, mas de apartar eu era boa. Puxava um daqui, puxava outro dali, e no instantinho a gente arrancava a briga, né? Aí eu falei, deve ser briga, vamos lá arrancar a molecada da briga. Quando chegou lá, gente, negócio sério, dou risada, mas o negócio é sério. Essa minha da pá virada, que era gêmea, deitada no chão e uma fila de moleque, tudo de calça baixa esperando a vez deles. Pensa a cena. Aqueles que não iam fazer nada com ela, tava tudo em volta. Eu não sei como que eles iam conseguir fazer uma cena daquela, mas eles estavam fazendo. Aí toca a gente puxar a menina, tirar os moleques, chamar a viatura, porque aí a viatura espalha todo mundo, né? Aí aqueles que viram a viatura chegar, daí voltaram para dentro da escola, e depois a gente tinha que lembrar os nomes que a gente viu para chamar na direção, para chamar os pais, para falar o que aconteceu. Em resumo, a irmã que não tinha nada a ver com o peixe passou a ser confundida com essa que criou o problema. Começou a ser constrangida na escola, os moleques começaram a querer passar a mão nela, fazer graça com ela. Toca mais um problema dentro da escola. Chama a mãe e fala, ó, tem condições, vai ter que tirar as duas daqui. A escola não pode tirar. Por lei, a gente não pode tirar a criança da escola, o adolescente da escola. Mas os pais precisam entender que aquele era o momento, que senão a que não tinha nada a ver ia acabar sendo estuprada. E a que tinha a ver, ela não ia ter sossego, e a gente também não, porque ela já tinha perdido totalmente moral dentro da escola. Então, para aliviar um problema estrondoso dentro da escola, tinha que ser resolvido essas duas meninas. O pai e a mãe, humilde, e por incrível que pareça, pessoas que mexiam com animais também. Tinha lá umas vaquinhas, não era o pessoal que guardava no estacionamento, mas tinha umas vaquinhas, pessoal bem humilde. Professora, não sei para onde levar. Com esse currículo dela, com essa história dela, ela não vai para lugar nenhum. Falei, não, mas aqui a gente não fala nada. O diretor sentou junto, não, a gente não vai falar nada do que aconteceu. Ela vai para um lugar onde ninguém conhece elas, né? Vão para outro lugar onde ninguém conhece, não vai acontecer nada. É só ela parar, né? Uma delas parar com essas atitudes. Arruma um psicólogo para ela, um psiquiatra. Essa menina tem problema. É lógico que eles não iam arrumar psicólogo. Na situação daquela família, eles não tinham mal o que comer, né? Aí tiraram da escola, colocaram numa outra próxima. A gente sabia que na outra também já estava acontecendo a mesma coisa. Então, assim, dependendo da família, a escola tem vontade de abraçar a família, porque não tem para dar, né? Mas tem outros que, pelo amor de Deus, é sem vergonhice pura. O pai e a mãe não faz ideia do que se passa com o seu filho. No fundo, a gente sabe o que se passa. Eu não dava brecha pro meu para nada. E ainda se aprontou. Depois que ele saiu da escola, ele falou para mim assim, teve um aluno lá que veio folgar comigo, eu bati no moleque. Depois que ele saiu da escola, é que ele me contou isso. E todo mundo na escola vigiava ele para mim. Ninguém viu ele batendo nesse moleque. E ele falou que ele bateu num garoto dentro da escola, que o moleque folgou com ele. Então a gente vigilante ali, ó, sem perder a vista. Acontece coisa que a gente não vê, imagina se não olhar. Eu faltava às vezes na minha escola para parar de dar aula, eu abonava meu dia e ia para a escola do meu filho para ver a aula dele lá. Educação física, as aulas que ele tinha, química, matemática, eu ia lá na escola, ele não me via. A cantineira, a inspetora, professora, porque eu fui professora da escola dele, pro azar dele, então eu conhecia todo mundo. Eu falava, gente, qualquer coisa que vê aí errada me chama, porque eu sou viúva, sou eu e Deus para criar ele, então qualquer coisa eu tenho que corrigir. Eu ficava em cima do meu ali o tempo todo. Depois terminou o ano, mãe, agora eu não vou poder te contar. Teve um moleque que era folgado e tal, eu bati nele. Falei, caramba, e aonde que foi isso que eu não vi, ninguém viu, ninguém me contou? Aí ele falou, aconteceu dentro da escola. Eu vou culpar a escola? Não vou. Era dele aquela ignorância, então eu tinha que trabalhar a ignorância dele. Ele não podia sair batendo todo mundo para resolver assunto. Ele tem que conversar com o diretor, ele tem que conversar com o professor, ele tem a hierarquia para ser respeitada, não precisa sair batendo ninguém. E eu sempre ensinei isso, não foi falta de ensinar. Tem um momento que o cara vai fazer as coisas porque ele quer, independente da educação que o pai dê, e a escola complementa. Vai chegar uma hora que a pessoa vai escolher o caminho dela sozinha. Mesmo que ela seja ainda uma adolescente, um pré-adolescente, tem coisas que não é nem pai nem escola que ensina, é do cara.
Então a escola não tem que ficar tomando bronca de pais e o contrário também. Pelo contrário, a escola e os pais têm que se unir. Então eu me unia à escola do meu filho. Eu chegava lá e falava, tô aqui, o que vocês precisarem vocês podem me chamar. Não deixa ele aprontar, pelo amor de Deus, porque se ele apronta aqui, ele vai aprontar lá fora. E lá fora eu não vou deixar, para vocês terem sossego com ele aqui. Todos os professores, nenhum, nunca falou para mim assim, ó, o seu filho não faz lição. O seu filho me respondeu, ou o seu filho, não. Rafael passou pela escola sempre recebendo parabéns. Não as melhores notas, que isso aí eu também nunca exigi dele, mas comportamento sim, sempre. Então quem educa é pai e mãe. Escola complementa. E a gente às vezes começa a fazer o quê? Eu não tenho tempo, é a escola que tem que educar. Opa, esquece. Não, nem na creche. Ninguém pode pegar a obrigação que é dos pais, que é educar o seu filho. A educação realmente é para os pais. O professor não pode se sentir culpado porque o Joãozinho não tem o que comer na casa dele. O professor vai se sentir culpado se o Joãozinho não aprender porque não tem comida. Então, o professor vai ter que dar um jeito, que mesmo que o Joãozinho não come, ele vai ter que aprender. É isso que o papel do professor é descobrir meios de chamar a atenção do Joãozinho para ele aprender a ler e escrever. Quando o Joãozinho aprender a ler e escrever, o professor está salvando a vida do Joãozinho. Porque o Joãozinho vai crescer, aprendendo a ler e escrever, ele vai continuar estudando, ele vai trabalhar, ele vai ganhar o dinheiro dele. Aí tá certo, aí o professor fez certo. Se o professor ficar dando comida pro Joãozinho, o professor não tá fazendo o papel dele. O Joãozinho, quando não tiver o professor, ele vai passar fome, ele vai morrer. Ou ele vai roubar. Porque a alternativa de quem não trabalha é o quê? Roubar. Eu sempre falava para meus alunos, ou vocês aprendem a ler e escrever, para vocês trabalharem, para vocês ganharem o dinheiro de vocês, ou então vocês não vão aprender a ler e escrever, vocês vão ser marginal. Aí vinha a mãe me dar pedrada em dia de reunião. Professora, a senhora falou que meu filho vai ser marginal? Eu não sei ler, eu não sou marginal. Eu falei, peraí, entenda a minha fala. O cara tá dentro da escola, tá para aprender a ler e escrever para quê? Para trabalhar. A escola é um preparo para o trabalho. É integral no ser humano, deveria ter valores, princípios, né? Ética, a escola deveria ensinar civismo, a escola deve ensinar um bocado de coisa. Mas a coluna da escola, a obrigação essencial da escola é ensinar o quê? Conhecimento científico. Conhecimento que vai levar o cara para o trabalho. É a coluna da escola. Aquilo ali que serve. A escola serve para ensinar o cara a trabalhar. Ele aprender a ler, escrever. Matemática é para quê? Para trabalhar. Então, se ele não aprende isso, ele vai fazer o que da vida? Vai sobrar o quê? Numa periferia onde todo mundo usa droga. Aí eles entendiam o que eu queria dizer. Não é que eu estava enfatizando, jogando energia para criança virar ladrão, não. Pelo contrário, eu passei minha vida inteira tirando criança do crime, tirando criança das drogas. Então, quando eu falava isso, era um jeito de dar aquele empurrão. Falar, opa, você quer isso? Não, né? Então estuda. E foi assim que eu formei, 32 anos, um bocado de criança. Quem foi pro lado errado, eu falo com todas as vezes, foi porque quis. Porque a Polícia Militar do Estado de São Paulo inteira entrou na minha sala de aula para dar aula comigo. Não foi só pro ERD, não. Quando eu falo Polícia Militar, eu falo Polícia Militar de São Paulo. Eu tive rota, eu tive o segundo de choque, o terceiro de choque, eu tive o regimento, eu tive pessoas de gabarito trabalhando com as minhas crianças, dando exemplo para eles do que é ser um cara cidadão consciente e atuante. Com exemplos bons para as minhas crianças. Agora, se o cara resolve usar droga, se o cara resolve usar narguilé, se ele resolve beber, se ele resolve roubar, foi o professor ainda? Não tem como. Então eu nunca levei para casa esse desaforo de estar lá dentro da escola fazendo mais do que eu posso para um pai virar para mim e falar, você não está ensinando meu filho tal coisa. Quando vinha um e falava assim, você está muito preocupada com o comportamento das crianças, mas está esquecendo de falar das vírgulas. Aí eu ficava doida, gente. Ficava doida. Eu falava, peraí. Enquanto ele não entender por que ele tem que escrever,
ele não vai saber usar vírgula mesmo. Porque a ideia de vírgula, de ponto, essas coisas a gente aprendia mecanicamente na nossa época que não tinha internet. Nós éramos pacatos, tudo que falava a gente obedecia, hoje não. Você está falando de ponto, vírgula, mas antes disso você não dá uma base para a criança, para ela entender o porquê que ela vai usar ponto e vírgula, ela não vai usar aquilo. Ela não vai decorar que nem a gente decorava. Não faz sentido para ela, a criança hoje só aprende aquilo que faz sentido para ela. Então eu batia muito na tecla algumas coisas com os pais assim, porque as minhas obrigações eu era muito linha dura e eu resolvia. Agora as obrigações de pai e mãe, quando deixava de resolver, eu chamava, vem cá, conselho tutelar. Já conversei, já não tá tendo jeito? É conselho tutelar, porque a obrigação de pai e mãe tem que ser exigida pelo professor, sim. O professor não tem que ficar na porta da escola, ai que bonitinho, que fofinho, que inha, ai que lacinho, que... Não. O professor não tem que ficar fazendo isso. Isso não é papel de professor. Por quê? Porque ele quer se dar bem com todos os pais, ele quer conviver bem com todo mundo, para ele não ter problema também. Esses professores que ficam inhainho, desconfie. Nem sempre o cara pode ser ruim, mas desconfie. Porque grande parte que fica aqui fofinho, ele vai falar que a criança tem o tempo certo de aprender. Ele não vai se esforçar para alfabetizar coisa nenhuma. Se a criança vier pronta para ele, é ótimo. Se a criança vier com problema, ele finge que não vê. Ele vai falar na reunião que tá todo mundo bem, que dentro do que se esperava tá tudo certo. Termina o ano, a gente continua esperando, viu, gente? Pro ano que vem, porque esse ano não deu. Mas a criança vai passar, porque o governo tá mandando passar. Ele não reprova, ele não quer arrumar atrito com ninguém. Teve uma sala aqui em Itaquaquecetuba, quando eu entrei, isso já há mais de 26 anos atrás, 25, por aí. Eu entrei na sala, me deram uma sala horrível. Dos 32, eu reprovei 25 ou 26 alunos. Só para vocês terem uma ideia. E eu não sou bicho, não. Não tinha condições. Aí veio a ameaça, que eu ia passar as férias dentro da Secretaria de Educação, fazendo documento, que eles iam me chamar no meu recesso, que era para eu rever, que não tinha jeito. Eu falei, não tem jeito. Criança não sabe ler. Vocês me deram uma sala que a criançada toda não sabe ler, não sabe fazer nada. Eu trabalhei o ano inteiro e parece que eu não fiz nada. Não vou passar a criança desse jeito. Chamei os pais, conversei com os pais vieram e assinaram o documento que eles aceitavam a reprovação das crianças, porque realmente as crianças não tinham condições nenhuma. Aí a secretaria, já que os pais, porque é aquilo que eu falei, o cargo comissionado é ruim por causa disso. Como a população quis que a criançada ficasse retida, aí pôde. Aí a secretaria não questionou. Por quê? Porque aquilo ali é voto o atual que estava ali, né, na prefeitura. Então, o professor não tinha voz nenhuma ali. Se eu não tivesse o apoio dos pais, eu estava lascada. Ainda bem que os pais tiveram consciência e viram que as crianças realmente estavam muito ruins. Eles disputavam para ver quem fazia menos, gente. Você fez uma linha? Ah, seu trouxa, eu não fiz nada. É assim, era desse jeito. Eles olhavam para minha cara, ficavam de braço cruzado, eu descruzo o braço, vai fazer a lição, tá lá, copia. Você já pegou o livro? Vamos tentar fazer a leitura do livro? Eu mandava fazer a leitura de figuras. Não mandava fazer leitura de palavra. Dava figura. Que bicho que é esse aqui? Aí era um jacaré? É um sapo. Tirava barato da minha cara. Molecadinha terrível. Perto de linha de trem, pensa, a clientela que era. Então, é complicado, gente. Aí vem o pai e joga nas costas da gente. Opa, se meu filho tá usando droga, porque ele aprendeu dentro da escola. E você, enquanto pai e mãe? O que você tava fazendo que você não viu que teu filho tava começando a usar droga? Então, a gente tem uma noção do que a gente tem em casa. A gente pode não saber tudo, mas a gente tem uma noção. E se não tem nem noção, que pai e mãe foi esse? Então, as nossas obrigações, cada um tem que saber exatamente quais são, para não sobrecarregar nem um lado nem outro e a missão ser cumprida em ambos, né? Primeira obrigação de educação está dentro de casa, família. Segunda, complementação dessa educação, escola. Para isso tem que ter bons professores. Se for aqueles professores que eu falei, inho, não vai complementar nada. Aí cabe o pai e a mãe ficar de olho nesse professor. Ao invés de achar ele muito simpático, muito legal, muito bacana, ver se ele está fazendo o papel dele. O papel dele não é ser simpático. Pessoas como eu, profissionais como eu, não somos simpáticos, mas trabalhamos.
Agora, cuidado com os muito simpáticos, porque os muito simpáticos escondem a incapacidade de trabalhar bem. Cuidado. Tem muito yin e yin no mercado hoje em dia. Até porque depois, né, numa outra oportunidade, eu espero poder contar para vocês como é que foi a decadência da educação. Eu passei por ela. Eu me formei em 92 comecei a trabalhar. Em 95 acabaram com História e Geografia. Acabaram com a SPB, Educação Moral, e diminuíram a carga de História e Geografia. Fiquei ainda 7 anos trabalhando no estado, a duras penas, quase perdendo aula, porque de como diminuíram e acabaram com as minhas matérias. Então eu fiquei praticamente ali. Teve a questão do magistério, acabaram com o magistério. Eu fiz magistério. Mandaram fazer pedagogia. A pedagogia que mandaram fazer, muita gente fez magistério ganhando dinheiro para fazer magistério, porque os professores não queriam mais ser professor. Gente, a história é longa, mas uma hora eu quero contar para vocês. A decadência da educação, eu participei, eu estava lá, ninguém me contou. Não é história que tem em livro que eu li, que alguém falou. Eu estava lá e eu vi. Foi horrível a decadência. E hoje nós temos, infelizmente, grande parte de professores incapazes de ser professor. Estão formando pessoas sem capacidade nenhuma para ser professor. Eles não sabem de verdade qual é a obrigação deles. E para ajudar ainda vem um monte de coisa escrita pelas secretarias e pelas diretorias de ensino. Cabe ao professor, cabe ao professor, cabe ao professor. Aí o professor fica naquela parte lá das leis que cabe a ele, quer fazer papel, entregar nota, que ele tem que estar no horário na escola. E aí o professor não sabe o que ele tem que fazer na sala de aula. Ele termina a aula dele e não apaga a lousa. Ele larga para o outro professor entrar na sala para apagar a lousa. O cara é folgado, porque ele não sabe disso, que ele usou a lousa, ele tem que apagar a lousa. Porque o colega que vai entrar depois tem que pegar a lousa limpa. Não é obrigação do outro colega limpar a lousa, a sujeira do outro professor. Tem professor que não sabe fazer isso. Limpar a lousa depois que ele usa. Para vocês terem uma ideia como o negócio é. Mas um dia, uma hora, eu vou ter a oportunidade de contar para vocês essa história.